Menezes vai pensar no trabalho número 3 de cálculo numérico, exercício 2. Considera a função de R em R tal que f de x é igual ao módulo de x à terceira mais x. A ideia é utilizar o método de interpolação Lagrange para obter uma função polinomial cujo gráfico seja em certo sentido próximo ao gráfico de f. Considere para a interpolação do ponto x, menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.50, 0.51, 1.52. Esboça o gráfico de f do polinômio interpolante na mesma figura. Primeiro, vamos ver o que seria o interpolador de Lagrange. Seria esse somatório, onde temos o i começando de 1 e até n de yi. E esse outro somatório de j, que de j tem que ser diferente de j igual a 1 até n. Onde a parte de cima, o x menos xj, com j diferente de i, e o xi menos xj. Depois que fizermos isso, temos isso em mãos, vamos na questão, ela pede para que seja um gráfico certamente próximo a essa função aqui. Então, pegando esses pontos x, aplicamos nessa função, encontramos os y, que seria para interpolar, usar a interpolação. Os pontos y que encontramos são esses daqui. 10, 4.875, 2, 0.625, 0, 0,625, 2, 4.875 e 10. Depois que encontramos isso, colocamos no algoritmo do Lagrange, que seria esse, onde utilizamos primeiro um documento no Excel, que seria, no caso, a primeira coluna para o vetor x, a segunda coluna para o vetor y. Aqui temos o algoritmo para calcular o polinômio de Lagrange. Aqui seria para calcular a multiplicação, no caso, do y. E essas últimas partes seriam para traçar o gráfico do polinômio. No caso plotar grade, como está aqui, o título, entre outros. Então, aí quando encontramos o seguinte resultado. Temos a primeira função aqui, que seria essa de cor laranja. E temos a outra função a encontrada, que foi essa daqui, que é x a quarta, x a segunda, vezes 64, x a sexta, menos 476, x a quarta, mais 931, x a segunda, menos 1779, tudo dividido por 630, que seria essa função vermelha. E vemos que ela se aproxima muito do gráfico da função dada nos pontos. Exercício 7. A função f de x igual a raiz de π sobre 2 da integral de 0 a x de Euler de menos t quadrado dt é conhecida como a função do erro de Gauss e aparece frequentemente em probabilidade utilizando uma malha uniforme com no máximo 14 pontos. Calcule a aproximação para f através aí do método de retângulo, da regra do trapézio, da regra de 1/3 de Simpson e da regra de 3/8 de Simpson, empregando as funções do McLaren e inventa os erros. Primeiro, para calcular essa função, foi pesquisado na internet e nós vimos que alguns valores se aproximavam para encontrar, no caso, o intervalo. Nós procuramos uma tabela e achamos que alguns valores se aproximavam desse valor aqui, que era do f de π, que no caso seria 2.8. Então descobrimos o intervalo, que no caso seria de 0 a 2.8, e utilizamos os seguintes algoritmos. O da regra do trapézio, que no caso você utiliza o intervalo AB e a quantidade de subintervalos, no caso, esse, esse coisa é chamado através desse executável aqui. Onde aqui colocamos os valores de A, dos intervalos e dos números de coisa, e ele vai executar o programa. Então, definimos como a variável simbólica. Aqui começa assim a definir os intervalos. As imagens da função no ponto serão utilizados. Aqui o soma, que no caso seria o do resultado final. E aqui seria a implementação da regra do trapézio. Aqui um texto de Simpson, que seria a mesma coisa utilizando aquele outra parte que era para executar esse programa. Onde receberá o f, receberá a função integrada.
Aqui, de novo, os pontos a serem utilizados, o cálculo da imagem da função, a soma, e aqui é o método 3/8 de Simpson, onde existe esses if e else para mostrar como é a regra geral composta do texto de Simpson. Ela tem que satisfazer essa seguinte lógica aqui, onde o i vai ser multiplicado, quando o i for 2, 4, 6, vai ser multiplicado por 4, e quando o j for 3, 5, 7, vai ser multiplicado por 2. Depois que feito isso, foi implementado no programa, e temos esse resultado. E o 3/8 de simples é basicamente a mesma coisa, só que o que vai mudar é que vai dividir por 8 e no if e no else vai ter que satisfazer essa seguinte condição. Que o i vai ser 3 quando for 2, 5 e 8. E vai ser 2 quando for 4, 7, 10. Depois de feito isso, foram obtidos os seguintes resultados. A regra a letra A foi respondida analiticamente, onde deu 3.99046. E um fato curioso foi que a letra B, C e D, no caso da regra composta do trapézio, de um terço de Simpson e 3/8 de Simpson, que a gente utilizou 12 pontos, o resultado foi o mesmo, de I igual a 0.7853. E para resolver essa questão no MATLAB foi usado o comando IQUAD da função AB, onde obteve o mesmo resultado dos itens anteriores, no caso 7.853. No caso, o erro foram praticamente iguais, diferenciando apenas do método retângulo. E olhando para a solução, no caso, até a quinta casa decimal os números são iguais. Então o erro era na casa de 10 a menos 6, um erro bem pequeno.